Olá, aqui Paulo Palhano, falando de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, quarta-feira, dia 8 de julho do ano de 2020. Eu quero agradecer a você que sempre me acompanha nas minhas publicações nas redes sociais, no Facebook ou no YouTube. O meu canal no YouTube é Paulo Palhano. Se você puder acessar, ir lá, assistir os vídeos, fazer algum comentário, eu fico muito grato pela sua primorosa atenção àquilo que eu falo. Quero já agradecer as pessoas que entram e compartilham o vídeo. Ontem à noite, dia 7, eu fiz um vídeo sobre a enfermidade que o presidente Bolsonaro foi acometido, que é o coronavírus. Enfim, se você puder, aqui na minha timeline, no meu Facebook, você pode ver o vídeo e fazer o seu comentário. Bom dia a todos, o pessoal está entrando aí. Muito obrigado pela sua atenção aqui comigo. Eu ainda quero falar um pouco sobre essa questão da história do presidente da República estar com o coronavírus, O presidente da República está enfermo e ter vindo a público falar sobre isso, mas também sobre as reações das pessoas, Eu quero contar para você uma história que é verdade, essa história é verdadeira. É a história do Ayrton Senna. Ayrton Senna, para quem é mais jovem, ele morreu em 1994, foi tricampeão mundial e foi o maior piloto, considerado o maior piloto da Fórmula 1, mesmo que o Schumacher tenha sido o maior campeão, com 8 títulos, mas o piloto mais completo foi o Ayrton Senna, e eu tive o privilégio de assistir às corridas do Ayrton Senna no domingo pela manhã, e era maravilhoso a gente assistir. O Ayrton Senna teve alguns adversários muito grandes. Um deles foi o Piquet, Porque o Piquet também era tricampeão mundial. O outro foi o Nigel Mansell, que era chamado Leão, porque o Mansell pilotava de forma muito corajosa, O Mansell era aquele leão que ia para cima realmente da corrida. O Ayrton Senna, muito corajoso e muito técnico. E, por último, o seu grande adversário na corrida na Fórmula 1, foi o Alain Prost, o piloto alemão o piloto francês Alain Prost, que era o professor. O Alain Prost, ele era muito técnico, muito centrado, e os dois competiam ali pau a pau, E enfim, a gente assistia a corrida pensando nessa disputa entre o Ayrton Senna e o Alain Prost, principalmente o Ayrton Senna e o Alain Prost. E quando o Alain Prost abandonou a Fórmula 1, tem um vídeo que o Alain Prost conta essa história. Quando ele, digamos assim, morreu para a Fórmula 1, os pilotos que ficaram, inclusive o Schumacher que estava começando, eles não eram páreo, eles não faziam enfrentamento de qualidade para o Ayrton Senna. E o Ayrton Senna ligou para o Alain Prost e pediu para que ele voltasse para a Fórmula 1, porque sem o Alain Prost não fazia sentido correr na Fórmula 1. Não fazia nenhum sentido continuar correndo, porque não tinha adversário à altura. Muito bem. Por que eu estou contando essa história do Ayrton Senna? Porque ontem, de forma muito indignada, eu vi um idiota da Folha de São Paulo, aquele jornal lixo, uma porcaria de jornal que é a Folha de São Paulo. Olha, não assista nada da Folha de São Paulo, se você puder, nem do UOL. Tudo que diz respeito ao grupo Folha de São Paulo, que derreta completamente. Muito bem. Mas um jornalista fez uma argumentação por que ele desejava a morte do presidente da República, Jair Bolsonaro. E começou a tomar força nas redes sociais uma hashtag chamada Força Vírus, para que o vírus mate o presidente da República. Isso é assustador. Isso mostra a falta de nobreza dessas pessoas. Quando eu contei a história do Ayrton Senna, o Ayrton Senna não queria competir sem alguém grande, como o Alain Prost. E essas pessoas que querem que o presidente da República morra, porque elas querem competir sozinhas. Elas querem competir, sabe como? Elas querem competir como se o Brasil fosse jogar futebol contra a seleção da Honduras, do país de Honduras. É um massacre, entende? O Bolsonaro, o presidente da República, foi o único que se levantou à altura de competir com um sistema que estava absolutamente dominado.
pelos comunistas. E aí, a falta de grandeza. Você lembra que o Lula falou que pode ser que o presidente morra e tal? Esse é o sentimento da esquerda. E eu até entendo que o Freixo queira isso, eu até entendo que a Maria do Rosário queira isso, que eu até acho que a Maria do Rosário é apaixonada pelo Bolsonaro. Eu até entendo que o Lula queira isso, que a Dilma queira isso. Eu até entendo, não é? Aliás, a propósito disso, queria fazer aqui só um memezinho, uma brincadeira que eu vi, que fizeram um meme pegando o rosto da Dilma, colocaram na mulher grávida e disseram que a culpa foi do Bolsonaro. Tá aí que se o Bolsonaro fizesse um filho na Dilma, eu iria repugnar o Bolsonaro da minha vida, não é? São algumas coisas que, se ele fizesse, para mim, seriam imperdoáveis. Uma era se ele se apaixonasse pela Maria do Rosário e a outra se ele fizesse um filho na Dilma. E se acontecesse isso, realmente o Bolsonaro seria imprestável e eu ia fazer campanha contra ele. Mas, assim, é só para descontrair um pouco. Mas, voltando para a questão, é inadmissível esse pensamento de que o outro morra para que eu possa assumir o seu lugar. Isso mostra, sabe o quê? Por que o Celso Daniel foi morto? Por que outras pessoas foram mortas na agenda do Partido dos Trabalhadores, do PT? Por quê? Porque para eles é melhor tirar a pessoa de cena, inclusive matando aquela pessoa, é melhor que essa pessoa morra para que eles, no caso, possam tomar o poder. Por isso que para esse pessoal, a vida humana não importa. Lembra quando eu falo para você aqui que para o Camilo Santana, para o Roberto Cláudio e para toda essa corja do inferno que fica trancando as pessoas, a curva do Covid aqui do Ceará caiu, sabe por quê? Porque as pessoas foram para a rua, entende? Então, para esse pessoal, para o pessoal de esquerda, do PT, do PSOL, do PDT, para esse pessoal, a vida não vale absolutamente nada. Vale a deles, mas a sua não vale absolutamente nada. Esse discurso do força vírus, essa celebração do maldito articulista lá da Folha de São Paulo, que o STF, aquela casa de prostituição do STF, não fala absolutamente nada, não vi um ministro daquele repreendendo o jornalista, aquele cabeça de ovo chamado Alexandre de Moraes, que mandou prender aquele jornalista, a youtuber, não é? Mandou prender e agora soltou e disse, mas você não pode ir para as redes sociais porque o cara falou supostamente dele. E por que ele não manda prender agora esse jornalista que falou do presidente da República? Não é? Porque para essa turma a vida não vale nada. Eu estava certo, a esquerda não se preocupa com a sua vida. O Camilo Santana não se preocupa com a sua vida, o Partido dos Trabalhadores não se preocupa com a sua vida, nenhum partido de esquerda, nem Ciro Gomes, nem Cid Gomes, eles não se preocupam. O Cid Gomes fez um discurso recentemente defendendo a corrupção, de que roubar 12 bilhões não tem problema nenhum. Percebe? É algo que dá repugnância no nosso coração. E aí tem uma palavra que eles usaram, olha como a esquerda é maldita. Usaram a palavra que eles têm agora, o ódio do bem. O ódio do bem, sabe o que é? É matar uma pessoa pelo bem. Eu matei, mas pelo bem. Eu estuprei pelo bem. Eu tenho ódio pelo bem. Não existe ódio do bem. Essa turma, esse pessoal, eles são malditos. Eles têm uma influência maligna dentro do coração deles. Quando eles se juntam, não é uma reunião para o bem, como diz a palavra de Deus, é para o mal. Tá certo? Eles se organizam para o mal, para destruir as nossas famílias, para destruir os nossos filhos. Entende? Quantos crentes, cristãos eu conheço com filhos na idade dos meus filhos que estão perdendo os filhos, porque nas universidades os filhos aprendem ali que fumar maconha e que virar pervertido sexual é a coisa mais normal do mundo. Eles não têm preocupação com a vida humana. Portanto, você que é cristão, você não pode ser de esquerda e não pode ser comunista, não faz sentido. E a última coisa, que eu falei ontem no meu vídeo, você ter pessoas supostamente cristãs reproduzindo a hashtag #ForçaVírus, reproduzindo a hashtag ódio do bem, reproduzindo o discurso de que é importante que o presidente morra, eu quero dizer que essas pessoas não são convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Elas não têm dignidade. Porque por mais que eu tenha a diferença do Lula, que eu acho que ele é um ladrão, um calhorda, um canalha de 5ª categoria, eu não quero que ele morra. Eu quero que ele viva.
para que ele veja a vitória do Brasil, mesmo com o roubo que ele fez. Entende? Eu queria que ele vivesse preso. Na verdade, eu queria que ele fosse condenado por um tribunal à pena de morte. Mas não porque ele morra por um vírus, assassinado, nada disso. Não, isso é desumano, isso é fora do jogo, isso não pode fazer parte do nosso jogo de vida. Eu não posso desejar a morte de alguém, mesmo sendo meu inimigo. Eu não posso. Eu não posso desejar. Não faz nenhum sentido. Tá certo? E eu pedi a essas pessoas que desejam a morte do presidente da República que saiam das minhas redes sociais. Eu não quero ser seu amigo, eu não quero me sentar na mesa com você, porque um dia você vai desejar também a minha morte. Tá certo? Porque você não tem competência para discutir a coisa apenas naquilo que é intelectual, aquilo que é conceitual. Ok? Portanto, a minha palavra hoje é longa vida ao presidente da República. Irmãos cristãos conservadores como eu, vamos nos levantar, vá às redes sociais, fale, denuncie, vamos levantar a bandeira de que a nação não será comunista, nós não deixaremos que o nosso país seja tomado pelo comunismo e não deixaremos que matem o nosso presidente da República, porque ele foi eleito por 57 milhões de brasileiros que foram dizer, nós queremos o presidente da República e ele vai terminar o seu mandato e se duvidar, 2022 vamos votar novamente em Jair Messias Bolsonaro. A grande questão é que a hidra maldita, não é, que usava o dinheiro público para o seu benefício, como bem falou Cid Gomes, com a corrupção, agora não pode mais roubar e aí está com abstinência da corrupção. Ok? Então, longa vida ao nosso presidente, um dia maravilhoso para você e para a sua família. Levante a sua voz, denuncie, fale. Não se cale, você que é cristão, você que é conservador, você que ama a família, você que ama os preceitos conservadores, então não se cale, fale, é o meu desafio para você, tá bom? E de novo, para terminar, se você deseja a morte do presidente da República pelo Covid, se afaste de mim, porque eu não tenho interesse de andar com gente assim como você, se é assim que você pensa. Eu quero andar com gente do bem. Combinado? Beijo para todo mundo e até a próxima oportunidade.